Queridos irmãos e ouvintes, que a graça e a paz esteja presente em vossas vidas e em vosso lar. Louvamos o nome do Senhor por esse dia de hoje, nesta quinta-feira, quando estamos adentrando a vossa casa, o vosso lar, para juntos nós louvarmos a Deus, glorificarmos o santo nome do Senhor. Enquanto nós estamos ajeitando esse momento, fica com a palavra do Senhor ao seu lado, a Bíblia Sagrada, se você possa tê-la, para que você possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que você possa se alimentar desta palavra que Deus tem para você nesta noite. Convide aí os seus familiares, aqueles que estão mais próximos a você, para que você e a sua família glorifique a Deus, louve a Deus neste culto online. Seja bem-vindo à presença do Senhor. E nós temos uma mensagem hoje muito especial para você. Deus estará usando seu instrumento hoje para levar ao teu coração uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. E eu deixo para você neste momento para uma reflexão, para um convite à presença de Deus que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, o seguinte: então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Verso 27. E deu ordem a Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. E o tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, o rei de Israel. Vamos nesta noite louvar ao Senhor, o rei que se preocupou numa madrugada trazer os maiorais, trazer as pessoas que precisavam entender os propósitos de Deus para a sua nação, para que Deus abençoasse o seu reino. Deus te convida, Deus te convoca nesta noite também a adorá-lo, a amá-lo de todo o seu coração, a receber a instrução de Deus. Então é uma noite de adoração, uma noite de louvor, uma noite de dizer: Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nesta noite receba a palavra de Deus que estará entrando no seu lar, na sua vida, que você possa nesse momento estar atento àquilo que Deus estará falando através do seu servo nesta noite, que é um convidado muito especial para lhes dizer que Jesus te ama e que Deus tem uma bênção grande, uma vitória para a sua vida nesse momento. Mas vamos orar nesse momento. Eu te convido a esta oração, a entrar na presença de Deus através dos nossos sentimentos, que é a palavra, colocarmos diante de Deus. E neste momento vamos louvar o Senhor através da nossa oração. Coloque a sua mão no seu coração, e se você possa, estenda as suas mãos como um ato de dizer: Senhor, eu recebo de ti. Pai querido, te louvamos, Senhor, neste momento, quando adentramos na tua presença, Senhor, neste culto online, pedindo, meu querido Deus, que as bênçãos do Senhor continue sobre a casa, sobre a vida do meu irmão, deste ouvinte, desta família, que a tua provisão, Senhor, que a tua palavra alimente, Senhor, esta vida, traga, Senhor, a cada coração nesta noite a essência desta palavra maravilhosa que vem de ti. Senhor, tu és tudo para nós, tu és o bálsamo, tu és o socorro, tu és o refrigério. O Senhor é o nosso Deus nos momentos difíceis desta caminhada, mas também é o momento da nossa alegria, Senhor, mas também é o momento da nossa dor. Assim como teu servo passado pela madrugada, ele trouxe a presença do Senhor no teu santuário, Senhor, os maiorais, Senhor, da cidade santa, para poder louvar e glorificar. Queremos neste momento entrar na tua presença com ação de graça, com adoração, com o sentimento de um verdadeiro adorador, para que o teu Espírito venha tomá-los em tuas mãos
a quantos irmãos, a quantos ouvintes, aonde estejam, Senhor, nesta grande nação brasileira, nos estados, nos municípios, Senhor. Deus querido, toca nesta hora com o teu braço forte esta vida, Senhor, e abençoa grande e poderosamente. É o que te pedimos humildemente, com o perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Querido irmão, vamos receber nesse momento para nos trazer a palavra do Senhor. Eu desejo que você possa estar com a Bíblia, a palavra de Deus, ou com o celular, se você possa estar disponível, talvez no seu trabalho, para que possamos juntos caminharmos na meditação da palavra de Deus. Eu convido nosso jovem Cláudio Fernandes de Deus, o meu filho, que estará nesta noite ministrando ao seu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa ter em suas mãos, sob os seus braços de amor, e nesse momento você receba de Deus a palavra ao seu coração. Senhor, eis aqui o teu servo, te agradecemos e rendemos graças a ti, como instrumento em tuas mãos. Usa o Senhor nesta noite para falar a cada coração o que está no teu coração para os nossos corações. O abençoe, dê, Senhor, sabedoria e graça, unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cláudio está com a palavra, pode sentar aqui, meu filho. Deus te abençoe. Meus queridos e minhas queridas, a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria para mim estar aqui hoje, nessa quinta-feira, falando com você. E eu tenho para você uma palavra que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 39. Então, se você tiver com seu celular à mão, ou a sua Bíblia impressa, e você possa acompanhar este texto, Gênesis no capítulo 39 será o local da nossa leitura. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Nessa semana nós estamos completando aproximadamente 60 e poucos dias já de afastamento social, mas a igreja ela precisa permanecer atuante, ela precisa permanecer igreja, ela precisa ser igreja, independente das circunstâncias. Se você já está de posse da sua Bíblia, vamos abrir no capítulo 39 de Gênesis. Capítulo 39, nós vamos ler alguns versículos a partir do 19. Gênesis 39, a partir do versículo 19. E diz assim: E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez o teu servo. E a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Eu paro por aqui a leitura. Nós estamos dentro do contexto da vida de José do Egito. E José, um dos filhos de Jacó, também herdeiro das promessas de Deus, herdeiro das bênçãos que Deus tinha prometido. E o contexto da vida desse jovem é que era um jovem hebreu, filho de Jacó, um dos seus 12 filhos, e a história conta que
dada a circunstância do que Deus mostrava a José, a maneira como Deus falava com José, a maneira como Deus se apresentou a José, fez com que nascesse a ira, a inveja por parte de seus irmãos. Tanto é verdade que a maioria deles concorda em sabotar a vida de José, em entregá-lo como mercadoria, trocá-lo por moedas a mercadores que estavam a caminho do Egito. E esse jovem, que deveria ser na época muito jovem mesmo, estava literalmente nas mãos dos seus irmãos. E resumindo a história, longe dos olhos de Jacó, longe do conhecimento de seu pai, José é vendido por seus irmãos como se fosse um escravo, separado da família, apartado do convívio da sua família, levado como um escravo. Chega ao Egito nas mãos dos mercadores, e um homem de confiança do rei, um homem de confiança de Faraó, capitão da sua guarda, chamado Potifar, o compra como escravo. E esse jovem ele é levado para ser um servo na casa de Potifar. E passado algum tempo, o seu trabalho era um trabalho zeloso, José trabalhava com honestidade, José trabalhava com integridade, José continuava buscando a Deus, José continuava consultando a Deus, José continuava se colocando na dependência de Deus. E no momento em que ele estava no auge do seu trabalho, do seu serviço doméstico, ele é colocado como chefe da casa. Mais uma vez, uma armadilha se apresenta diante dele. A mulher do seu patrão o assedia. E ele foge daquela situação antes que se consumasse qualquer coisa. Ele diz para ela: olha, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra os princípios do meu Deus. Eu não vou contradizer a vontade do meu Deus. E dessa forma, ela dá falso testemunho das ações dele. E como nós lemos aqui, chega diante do seu esposo e diz as palavras dela, que ele havia, mais detalhadamente, tentado assediá-la, ao contrário da realidade. E no versículo 21 você leu comigo que o Senhor, porém, estava com José. Passa aquele momento, e a ira daquele homem, a ira de Potifar, não havia testemunhas, não havia relatos, não havia como documentar, não havia como comprovar a veracidade das palavras de José, e ele é entregue ao cárcere, à prisão no Egito. Ele fica junto com os criminosos, aqueles considerados criminosos dentro da cadeia. E por pelo menos 2 anos, se você decorrer na leitura do capítulo 40, você vê que pelo menos 2 anos José fica preso ali. A maioria das pessoas que já leu essa passagem sabe que quando Deus movimenta todo um contexto para a saída dele da prisão, a vida de José muda radicalmente. E ele fica ali durante aproximadamente 2 anos, um pouco mais talvez, quando na verdade Deus continua usando José. E eu quero começar dizendo para você que, independente das circunstâncias, dentro dos contextos nos quais nós ficamos, nos quais nós às vezes nos localizamos nessa nossa vida, nessa nossa realidade, se Deus estiver conosco, se Deus estiver presente na nossa vida, se a nossa conduta diante de Deus ela é íntegra, se nós estamos se preocupando em agradar a Deus, se a nossa vontade diante de Deus é agradá-lo, Deus nos conhecerá. Deus nos sonda. Nós somos transparentes diante de Deus. E José também era transparente diante do seu Senhor, ao ponto de que naquele momento nenhum testemunho mudou os planos de Deus na vida de José. Nenhuma acusação dos homens, das pessoas, nenhuma prisão mudou os planos de Deus na vida de José. Aquilo que aparentemente parecia ser um deserto sem solução, Deus em poucas situações transforma num oásis.
Deus transforma o problema numa solução para ele e para milhares de pessoas. E naquele momento em que José é afastado da convivência da sua família, Deus, a Bíblia diz, estava com José. E no momento em que José é acusado de uma coisa que não fez, um assédio que não fez contra a mulher de Potifar, versículo 21 diz, do número 39 de Gênesis, Deus estava com José. Deus não está ao lado do pecado. Deus não está ao lado da mentira. Deus está ao lado dos seus servos. E é por isso que está registrado isso aqui. Porque José estava com seu coração limpo diante de Deus. E se você está, meu irmão, buscando a Deus com integridade, não importa a situação, não importa o contexto à sua volta, Deus estará contigo exatamente como está aqui nesse versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, está contigo, Márcia. O Senhor está contigo, Marcelo. O Senhor está contigo, Maria. O Senhor está contigo, Jaci. O Senhor está contigo, Márcio. O Senhor está contigo, João. Todavia o contexto que se apresenta. Mas se a nossa vida é uma vida que está preocupada em agradar a Deus, não há como Deus voltar atrás da sua palavra. E o que parecia ser ruim ficou pior. Porque de um escravo vendido por seus irmãos, ele vira preso. Vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, ele foi fichado como criminoso, porque era uma cadeia em que ficavam presos de todos os tipos, presos políticos, pessoas que perseguiam, que falavam mal de Faraó. Só que José não perde tempo, nem mesmo dentro da cadeia, e nem mesmo dentro da prisão onde ele estava. Deus deixa de se manifestar a ele. É muito bonito se você voltar 4 capítulos em Gênesis, você vai ver em que Deus orienta a Jacó que retornasse a Betel para se apresentar, para oferecer um sacrifício. E é lindo quando diz que Deus mais uma vez se apresenta a Jacó pessoalmente. E depois que Deus fala com Jacó, renova as suas promessas diante de Jacó, Deus sobe de onde Jacó estava. Se Deus sobe de onde Jacó estava, significa que ele desceu. Glória a Deus por isso. Significa que verdadeiramente ele se apresentou diante daquele homem. E ele também se apresenta diante da vida de José. E ele dá sonhos a José. Sonhos de alguns presos que estavam naquela cadeia. O padeiro e o copeiro do rei, que foram presos acusados de serem traidores. Resumindo a história, José interpreta o sonho de cada um. E da maneira como Deus revela, acontece. Da maneira como Deus coloca nos lábios de José, acontece. E José fala para eles, olha, quando você sair daqui, para aquele que sobreviveu, porque o destino foi a morte, e outro, o destino foi a volta à sua condição. A sua condição social e sua condição de privilégio diante do rei. E a este ele diz, olha, não esqueça de mim. Todavia diz aqui que ele se esqueceu de José. Esse homem simplesmente se esquece. Mas até o esquecimento dele estava nos planos de Deus. E depois de 2 anos, José, que ainda estava na cadeia, aguardando a providência de Deus, nesse mesmo momento, Faraó tem sonhos espirituais. Sonhos que são movidos pela mão de Deus. E sonhos que perturbam aquela mente. Um homem tão culto, o administrador de uma nação, não sabia o que fazer, mas sabia que aquele sonho tinha algum contexto, tinha alguma influência na vida do seu país. E ele começa a juntar todos os entendidos. As pessoas que tinham conhecimento, tinham condições de interpretar aquela situação. E aqueles homens não conseguem. Magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, todos eles. Pessoas de confiança do rei. E aquele homem que estava ali, o copeiro de Faraó, aquele que ficava ao seu lado, lembra-se, olha, há um homem que pode ajudá-lo, rei. Esse homem está na cadeia nesse momento. E ele interpretou o meu sonho. Do jeito que ele falou, aconteceu. E aquele homem, Faraó, de uma forma muito inteligente, então diz para o seu copeiro, olha, traga-o à minha presença.
chame-o à minha presença, quero que ele se apresente aqui. E a Bíblia relata, resumindo a história, o contexto, que José, ele é retirado da cadeia, o preparam e o levam até a presença de Faraó. E ele interpreta o sonho. E dentro do coração de Faraó, bate a certeza de que aquilo era verdade. Meu querido, nós quando falamos a verdade, mesmo que a pessoa se negue a ouvir, mesmo que a pessoa resista, mas Deus fará com que ela sinta que a verdade está ali diante dela. E aquele homem sabiamente reconhece que José estava sendo um instrumento de um grande Deus. Deus que talvez aquele faraó ainda não conhecesse. E a partir daquele momento, o homem que estava na prisão é exaltado em pouco tempo. Veja bem, José não ficou parado na prisão. Enquanto ele estava na prisão, Deus ia acrescentando o conhecimento dele. Por quê? Porque depois que ele é levado à condição de confiança de Faraó, o próprio Faraó o coloca como vice-governador do Egito. E o tempo que José estava dentro da cadeia, uma cadeia que tinha hebreus como ele, egípcios, homens de outras nações, ou seja, era uma escola de línguas. José não perdeu tempo, pode ter certeza disso. Porque a Bíblia diz que ele tomou conta, ele ajudou o carcereiro mor, tomando conta dos presos. Deus deu graça aos olhos dele, aos olhos do carcereiro. Significa que aquele tempo na cadeia, José aproveita para conhecer as línguas estrangeiras, línguas além da sua pátria, línguas que ele não conhecia. E quando ele vai à presença de Faraó, ele já sabia interpretar, já sabia entender a língua de várias outras nações. Mas não para por aí. O plano de Deus em preparar a vida de José vai além. Porque, imagine você, a corte egípcia não era um lugar de qualquer família. A corte que estava montada, que estava instalada naquele país, que rodeava o trono do faraó, tinha a sua classe de elite. E com certeza o cargo de um vice-rei do Egito não estava sendo preparado para um preso. Não estava sendo preparado para um homem que era um ex-escravo, alguém acusado de traição pelo chefe da guarda. Com certeza aquele não era um lugar preparado para ele, pelos homens. A ótica humana não era essa. E Deus faz com que José subisse à presença de Faraó. E naquele momento o Faraó chega e conclui: olha, não temos outra pessoa tão entendida quanto você. Porque José diz: olha, prepare uma pessoa que tenha qualificação, que tenha entendido essa revelação, para que ele possa assessorá-lo, Faraó. Porque o Senhor vai precisar ter subsídio, vai precisar estocar alimentos, vai precisar cuidar do país no tempo da fartura. Porque quando o tempo da fome chegar, não só o Egito, mas as nações ao redor serão abençoadas. O Egito realmente se tornaria o celeiro do mundo, seria o celeiro do Oriente. E imediatamente aquele homem tão inteligente diz: então não há nada, não há ninguém tão entendido quanto você. Você já entendeu, essa é a visão, eu quero você comigo. E Deus é assim, meu querido, Deus é rápido nas decisões dele. Deus, quando vê alguém com vontade, sinceridade diante dele, Deus não mede muitas palavras, ele diz: simplesmente é você que eu quero ao meu lado, para tomar conta das minhas coisas, para zelar pela minha palavra, para zelar pela condição de um servo fiel. E muitas famílias que estavam ao redor, a corte egípcia, com certeza aqueles homens já preparavam seus filhos nas melhores escolas do Egito, nas melhores condições sociais, no melhor conhecimento, na melhor cultura, no melhor de tudo, para que talvez em algum momento o faraó olhasse para aquela pessoa e dissesse: olha, chame fulano ou chame ciclano, para que possa vir e vamos ver se ele vai ser o meu vice-rei. Só que Deus rompe essa ordem, Deus rompe o sistema, Deus coloca o sistema no seu devido lugar.
e coloca um estranho no ninho, vamos dizer assim. José, um hebreu, um anônimo, um ex-preso, na condição de vice-rei. Você pode ter certeza que não era essa a vontade dos homens. Aquele cargo não estava sendo preparado para um hebreu, mas aprove a Deus colocá-lo ali. Os filhos dos nobres provavelmente já estavam sendo preparados, provavelmente já estavam sendo estudados, se colocando, se preparando para uma função tão nobre quanto essa. E Deus vem e coloca o seu servo. Não há força nessa terra, não há contexto nessa terra que impeça o cumprimento das promessas de Deus na vida do cristão. Não há arranjo, não há contexto, não há reunião nos bastidores, não tem conversa de corredor, não tem plano A ou plano B diante dos planos de Deus. E aquele filho de Jacó, que era um preso, um escravo, vira um preso de cadeia e depois Deus o acende a vice-governador. E a partir dali muitas coisas acontecem. O Egito é preservado, as pessoas não morrem de fome. Deus abençoa as nações porque todas as nações do Oriente vinham comprar com o Egito. E Deus mostra a sua graça. Deus abençoa o trabalho de José. Deus prospera tudo o que ele toca. Deus abençoa cada palavra que ele fala. E ele cresce, ele se fortalece, ele vira uma bênção para os israelitas. Porque a sua família vem até o seu encontro. E eu não quero me deter nesses detalhes posteriores, mas há um grande plano de perdão. Depois de todo esse crescimento, Deus ainda exerce na vida de José o perdão dentro da sua família. E se nós não estivermos vigilantes com relação ao que Deus quer, com relação ao plano de perdão, com relação ao que sai dos nossos lábios, ou aquilo que as nossas mãos executam, como seremos abençoados, meus queridos? Como seremos prosperados? O isolamento social não é um impedimento para Deus. O afastamento social não vai impedir os planos de Deus na sua vida. Isso não vai impedir a bênção de Deus de entrar na porta da sua casa. Jacó era filho de um homem de Deus. E embora Jacó não soubesse mais, pensasse que José estava morto, Deus não deixou de cuidar de José. Ele continuou sendo alvo das bênçãos de Deus. Pega os versículos, leia o contexto em torno da vida de José e você verá diversas vezes um versículo tal como: todavia o Senhor estava com José. Todavia Deus estava com José. No entanto, Deus estava com José. As mãos de Deus estavam com José. E aqui o versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro, como nós lemos no princípio. Deus dá graça sobre a sua vida, meu irmão. Deus dá graça sobre a sua família. As mãos de Deus continuam sobre a sua vida mediante a sua fidelidade. As promessas que Deus fez na vida de José foram acontecendo uma a uma. O homem que foi da prisão ao trono, Deus tem um lugar de bênção. Deus tem um lugar de refrigério para o seu povo. Temos a certeza que cada culto desse transmitido pela internet, cada live dessas no Facebook, cada vez que você entra e ouve as pregações, esse trabalho não é em vão. Louvado seja Deus por isso. Não só de quem fala, mas principalmente de quem ouve. Temos a necessidade de nos alimentarmos diante de Deus. Porque as reuniões estão suspensas, mas o culto continua. O culto continua. A reunião não está acontecendo fisicamente, mas o culto continua dentro de nós, dentro do seu coração,
o culto continua com você. E ali estava José, um rapaz que provavelmente ascendeu ao trono de vice-governador aproximadamente pelas descrições e o contexto, com entre seus 33 e 35 anos, provavelmente. Amadureceu dentro da prisão, não desperdiçou o seu tempo, não se esqueceu de Deus. Não podemos nos esquecer do nosso Deus, não podemos nos afastar do nosso Deus. Se você conhece alguém, pode compartilhar essa pregação, as pregações que estão no Facebook, as pregações que estão no canal da Igreja Metodista Wesleyana de Coelho da Rocha. Compartilhe essas pregações para que essas pessoas alcancem a bênção de Deus. Deus não se esqueceu de José. A mão de Deus estava sobre a vida dele. Deus fez com que ele fosse provado de diversas formas. Deus está provando o seu povo de diversas maneiras. Mas lembre-se de uma coisa, que a provação é totalmente diferente da tentação. A tentação vem para te jogar no chão, meu amado. A tentação vem para te envergonhar, te destruir, para que você não se levante, não se erga mais. A provação tem um propósito completamente diferente. A provação vem para fortalecer a nossa fé. A provação vem para estruturar os homens e as mulheres perante o seu Criador. A provação vem para que nós tenhamos condições de ser instrumentos de Deus para abençoar outras vidas mediante as experiências que nós vivemos. Para fortalecer e amadurecer a nossa fé. Porque não somos mais como meninos. Não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. E muitas pessoas precisarão de uma palavra de orientação, de consolo, de edificação. E tudo começa pela vida espiritual de quem está falando. E Deus está querendo usar a sua vida para abençoar pessoas. Por isso eu te digo, valorize esses momentos. Cada culto na nossa reunião aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Deixe que Deus complete esse vaso que é você. Encha você. Use você. Esteja ligado com Deus. Aonde você estiver. O contexto da nossa volta. Tudo isso é passageiro. Não existe tempestade que dure para sempre. Deus nos mostra os exemplos da natureza. E isso acontece também no nosso viver. Não existe temporal, não existe furacão, não existe tempestade que dure para sempre. Esse contexto terá um fim. E há muitas pessoas com fome da palavra. Há muitas pessoas sedentas de paz. Há muitas pessoas necessitando ouvir uma palavra. E seus lábios serão usados para isso. Você é o instrumento. Você é uma das pessoas que Deus usa nesse tempo. José poderia ter razões para ser uma das pessoas talvez mais ingratas, revoltadas, infelizes. No tempo certo, Deus o tira do convívio com a família. No tempo certo, a vida dele piora ainda mais, porque ele vai ao poço, ao calabouço, à prisão. Depois Deus o coloca numa posição de bênção, de honra. E depois Deus executa o seu plano de reconciliação com a família. Um canal, um exemplo, um exercício de perdão. Onde está a nossa vida agora? Aonde? Por onde andam os nossos pensamentos? Nossos pensamentos estão ligados com Deus? Nossas vontades, nosso desejo é agradar ao nosso Deus? Estamos cientes, mas estamos preocupados com a volta do Senhor Jesus, com o arrebatamento? Estamos nos preparando, quer com quarentena ou sem quarentena, com a vinda do nosso Deus? A Bíblia diz que todo olho o verá. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a glória de Deus Pai. Os planos de Deus não podem ser frustrados.
Creia nas promessas de Deus. Creia naquilo que Deus tem a executar na sua vida. Não perca tempo. José não perdeu tempo. Não fique dando voltas, não fique tentando ajudar a Deus. Simplesmente diga: Senhor, socorre-me. Senhor, me orienta. Senhor, o que eu preciso fazer, ó Deus? Eu não quero sair dos teus planos. Peça a Deus a graça, peça a Deus a virtude. A benignidade de Deus está sobre a sua vida. Deus estendeu sobre José a sua benignidade e deu-lhe graça. Deus te dá graça nesta hora, neste momento. A graça de Deus se abre, se estende como um telhado sobre a sua família, sobre o lugar onde você está parado, ou em movimento, ouvindo a palavra de Deus agora. A graça de Deus é como um cobertor, é como uma lona, um grande telhado sobre a sua vida, te protegendo das intempéries da vida, me protegendo as nossas casas. E nós daremos testemunho dessas coisas quando o convívio social for restaurado, se até lá o Senhor não voltar, é claro. Nós daremos testemunho dessas coisas. Valorize cada momento. Exerça a vontade de Deus na sua vida. E se você não sabe qual é a vontade, consulte a Deus. Peça a Deus graça. O Deus de paz, Ele nos dá a paz. Deus, Ele não espalha, Deus, Ele ajunta. Deus, Ele não desconcerta, Deus, Ele conserta. Talvez você não possa subir ao monte. Talvez você não possa frequentar as consagrações ou as orações onde você gostaria de estar. Talvez você gostaria de estar lá no templo da Rua Manuel Cunha, 117, em Coelho da Rocha, onde fica a nossa igreja. E você hoje sabe que não está podendo fazer isso. Então aproveite, meu amigo. Aproveite, minha irmã. Porque hoje aqui está sendo o seu monte. Hoje aqui está sendo a sua reunião de oração. Hoje aqui é a sua reunião de consagração para se consagrar a Deus. Hoje aqui é o seu culto. Hoje aqui é a sua reunião. E ainda temos a vantagem de que é um lugar que nunca está cheio. Cada vez mais cabem mais pessoas. Cada vez mais nós podemos estar ligados com Deus. E essa rede de pessoas unidas, orando, consagrando, pedindo a Deus a provisão, pedindo a Deus a resposta. Lembre-se o que aconteceu no Egito. O sonho de Faraó dizia que havia um tempo de fartura, mas também havia um tempo de escassez. Escassez de alimento. Havia um tempo em que as pessoas não teriam recursos, meios. Talvez seja esse o tempo que você está vivendo. Com essa crise que nós estamos passando, existem pessoas ficando cada vez mais ricas e cada vez mais pobres também. Existe um grande contexto onde esse sistema à nossa volta está trabalhando. Só que nós já dissemos isso e vamos repetir mais uma vez. Deus não pode ser surpreendido por homem. Deus não pode ser surpreendido por homens, por plano de homens, por circunstâncias dos homens. Deus, Ele está cuidando de você, Deus está cuidando da minha vida. Estenda suas mãos agora comigo e vamos orar ao Senhor. Estenda suas mãos agora como um ato de fé, aonde você estiver. Se você não puder estender suas mãos, se você estiver dirigindo, coloque a mão no seu coração. Se você não puder fechar os seus olhos, mas ligue-se com Deus. Deus está presente, meu amado. Deus está presente, minha querida. Exatamente do mesmo modo como estava lá com José no Egito. Deus está exatamente do mesmo modo. Deus não teve uma sombra de variação. Deus não variou uma vírgula, não mudou uma vírgula as suas palavras, a sua postura, a sua conduta. Vamos falar com Ele agora. E vamos pedir a Ele a graça, a bênção, que Ele mantenha sobre nós a sua benignidade. Estenda suas mãos, se você puder. Se você não puder, coloque as mãos no seu coração e vamos orar em nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tal como Tu fizeste com José, Senhor,
Tal como tu olhaste para José, tu tens olhado para nós, Senhor, com um olhar de graça, de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina dizendo que o Senhor é tardio em irar-se, que o Senhor é longânimo, que o teu amor, ó Deus, ele é um amor ágape, é um amor perfeito, que assim como o Senhor, ó Deus, foi com José, ó Deus, o Senhor também tem sido com a igreja de Cristo nesta terra. Senhor, nós não temos dignidade, Deus, de entrar na tua presença, sequer para falar contigo. Senhor, nós não temos dignidade de levantar a nossa voz para conversar contigo. Porém, o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. Nós temos provado da tua misericórdia dia após dia. Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre esta irmã, sobre este irmão que está agora com seus olhos fechados, com a sua mão estendida, com o seu pensamento ligado no trono da graça de Deus. E que assim como o Senhor foi com José do Egito, o Senhor executou um plano na vida daquele jovem. E executou, Senhor, porque ele se manteve fiel. E aqueles que são fiéis a Ti, Senhor, o Senhor mostrará a sua glória na vida deles. O Senhor não deixou, não recuou na sua palavra, Deus. E temos certeza que também o Senhor não recuará na sua palavra com o teu povo, com os teus santos. Deus abençoa, Senhor, a nossa igreja metodista wesleyana. Abençoa, Deus, o nosso bispo, Roberto Amaral. Abençoa os demais bispos. Abençoa, Senhor Deus, todo o pastorado desta denominação. Abençoa, Senhor, os distritos da nossa igreja, os distritos da sexta região. Abençoa, Senhor, o distrito de São João de Meriti. Abençoa cada um dos nossos pastores, das nossas missionárias. Abençoa, Senhor, cada departamento. Abençoa os jovens. Abençoa, Senhor, os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças. Abençoa, Senhor, os idosos da nossa igreja, as idosas, o nosso querido, ó Deus, nossos queridos irmãos. Abençoa o teu povo, Senhor. Toda a tua igreja seja coberta com o sangue do Cordeiro. Senhor, que não, ó Deus, como os judeus disseram no passado, eles disseram, seja sobre nós o teu sangue, zombando do teu filho. Mas agora nós dizemos, seja sobre nós o teu sangue, porque queremos a graça e o poder de Deus sobre a nossa vida, o livramento de Deus sobre a nossa vida, Senhor. Então, Deus, que assim seja sobre nós o teu sangue, ó Deus, para a glória e honra do teu nome. E que nós possamos, ó Deus, estar cobertos com o teu sangue precioso. Abençoa, seja, Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Seja o nosso socorro bem presente na angústia, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, cultuar a Ti em espírito e em verdade, com, ó Deus, reclusão social ou sem reclusão social. Senhor, nós cremos que o Teu plano está sendo executado nas nossas vidas. E nós veremos a glória de Deus acontecer. Aleluia! Nós veremos a glória de Deus acontecer nas nossas vidas e na vida dos nossos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus fortaleça a sua vida. E obrigado por você estar, não diria assistindo, mas participando deste culto. E o culto continua. A reunião termina, mas o culto continua. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para o pastor Jurandir. Amém. Que o Senhor possa, a cada dia, abençoar a sua vida. Pastor Aldo, nossa missionária Patrícia, sua esposa lá de Resende, está nos assistindo também. A nossa querida Juliana Moreira está lá em Mato Grosso do Sul, Corumbá. Queremos abençoar a sua vida, seu esposo, Diego, o seu filhinho também, tantos outros irmãos que nos assistem, nossos irmãos também da Igreja Metodista Wesleyana, em Coelho da Rocha,
Nós estamos vendo seus nomes, você, família que está assistindo, estamos acompanhando você também, assistindo os cultos. Deus abençoe a sua perseverança de estar atento aos cultos que nesse dia é para alimentar a sua vida. Interessante que esta mensagem nos traz tanta experiência, tanto despertamento, num tempo de isolamento social. José viveu um tempo de isolamento social, ficou encarcerado, ficou longe de uma convivência da sua própria família, mas o que Deus falou, todavia, o Senhor estava com José. Nesse isolamento social, meu querido, você está na sua casa, você não está sozinho, você está no seu lar. José não estava com a sua família e Deus estava com ele. Deus está contigo na sua casa, Deus está contigo no seu andar, porque o Senhor é contigo. E o Senhor está conosco nesse momento em que nós estamos passando. É o Senhor quem vai usar os seus servos, a sua igreja, como usou José, para trazer a mensagem dos céus para aquele rei, para aquele faraó, para aquela sociedade também. É Deus quem usa a sua igreja, usa a sua vida nesse tempo ou nestes tempos para trazer a mensagem dos céus ao coração das pessoas que estão precisando de socorro, estão precisando de um refrigério, estão precisando de uma direção, e somente é Deus quem pode dar esta direção. Estamos orando por você que está dizendo: eu estou fraco, não posso, não tenho como. Não, confia no Senhor, porque Ele estará também contigo. Basta a posição que você estará tomando neste momento para se conduzir diante de Deus. Vamos neste momento, ao encerrarmos esse culto online, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pelas famílias que nos assistem também. Daqui mais um pouco estará no YouTube, ficará mais fácil. Esse culto está sendo cada dia mais, assim, com compartilhamento de outras pessoas, porque Deus também está falando para estas pessoas que estarão ouvindo a mensagem do Senhor. Oremos nesse momento, já finalizando esse culto de louvor e de adoração ao Senhor. Convido a você a fazer esta oração neste momento. Pai querido, louvamos o nome do Senhor. A Tua palavra mais uma vez nos trouxe, Senhor, o alimento que tanto precisamos. Nos tempos também que nós estamos nesse isolamento social, como o Teu servo também no passado ali se encontrava, longe até da sua família, sem esperança de revê-lo um dia. Esse isolamento hoje nos trouxe a estarmos dentro das nossas casas, com nossos familiares, Senhor, com parentes, quem sabe até com amigos. Todavia a palavra diz que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estamos, Senhor, cuidados pelo Senhor. E nesta hora te pedimos, Espírito de Deus, venha, Senhor, abençoar esta casa, abençoar este irmão, abençoar esta família, Senhor, que está atento a esta palavra que nesta noite nos foi, Senhor, trazida dos céus. Senhor, repreenda toda doença, toda enfermidade desta casa, cerca-nos, Senhor, com muralhas de fogo, Senhor, que o anjo de Deus, que o anjo do Senhor, acampado ao nosso lado, esteja cortando todos os laços inflamados do adversário, nos dando a vitória, porque o Senhor também está conosco. Muito obrigado, Senhor, neste momento encerramos esse culto, louvando, adorando ao único e verdadeiro Deus que está conosco, que está com a igreja do Senhor em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. O Senhor está conosco. Graças a Deus. Recebam, querido, aleluia, neste momento, aleluia, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito de Deus esteja contigo, com a sua casa, família, com o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos citar o nosso motto: proclamemos o Evangelho da paz com ousadia
e com paixão. E a sexta região é 10. E nós amamos vocês. Deus te abençoe. Estamos com um propósito de oração, pedindo a Deus pela sua vida. A todos vocês que nos assistem, fiquem na paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém.